Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães, boa noite. Oi, boa noite, Bocardi, boa noite, Carol, todo mundo que nos ouve e nos assiste. Vera. Bom, STF reiniciou o julgamento do marco temporal, falamos sobre isso aqui, votando o ministro André Mendonça. Na última conversa nossa com os nossos repórteres, estava aí em 2-2. O que esperar do julgamento, Vera? Exato, por enquanto só o voto do ministro, um voto longuíssimo, muito enfadonho, chato de acompanhar, porque ele fez toda uma volta histórica, estava todo mundo com dificuldade de acompanhar as pessoas com quem eu estava conversando ali, apurando ao longo do voto, mas acabou fazendo aquilo que era esperado, votou pelo reconhecimento do marco temporal como fator definidor para demarcações de terras indígenas, demonstrou ali uma postura bastante apartada, muito afastada em relação aos pleitos dos povos indígenas. Ficou, inclusive, chamando por uma terminologia técnica o tempo inteiro e se amparou muito num voto do falecido ministro Antônio Menezes Direito, que foi quem introduziu essa discussão do marco temporal lá atrás no Supremo, numa discussão sobre uma demarcação, quando ele impôs ali uma série de condicionantes à demarcação de Raposa Serra do Sol, e isso passou a ser adotado como uma condicionante para todas as demarcações pelo governo Michel Temer, numa resolução da Advocacia Geral da União. E agora o que o Supremo está fazendo é decidir se isso vai contra a Constituição, que prevê os direitos aos povos indígenas terem as suas terras, ou não. Então é nesse ponto que se está. O voto do ministro Alexandre de Moraes, que foi dado em junho, antes do ministro André Mendonça pedir vistas, tem tudo para ser um voto paradigmático. Por quê? Porque ele votou contra o marco temporal, mas deu um caminho de indenização em caso de quem ocupa terras indígenas, terras que depois forem ser demarcadas para povos indígenas, seja indenizado pela União. Esse voto deverá ser acompanhado por alguns ministros que têm dúvida ali, que são reticentes quanto a negar aos povos indígenas o seu direito, mas também acham que deixar aberta para demarcação de qualquer terra seria ir contra os interesses do agronegócio, dos produtores rurais. Então, ministros cujo voto não é perfeitamente possível de você depreender, como o ministro Cristiano Zanin, ministro Luiz Fux e Dias Toffoli, podem formar com o ministro Alexandre. Com isso, você derruba o marco temporal, mas cria a necessidade de um desempate entre o voto dos chamados puristas, como estão sendo chamados lá dentro, que são aqueles que só querem derrubar o marco temporal e deixar valer tudo, ou os que derrubam o marco temporal, mas estipulam essa indenização, que é o caso do que fez o ministro Alexandre e dos que devem seguir o voto dele. O mais provável é que haja um placar de 4-4-3. E aí, esses três que vão ficar vencidos, os defensores do marco temporal, fechariam com esse voto do ministro Alexandre, e aí isso formaria o voto médio na hora da proclamação do acórdão pelo Supremo. Agora, Vera, além dessa discussão no Supremo Tribunal Federal, tem também um projeto em tramitação no Congresso tratando de marco temporal, né? Pois é, Carol, e é um projeto que adota o marco temporal. Qual é o problema? Ele não é uma PEC, então ele não mexe na Constituição. Ele foi aprovado pela Câmara e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, segurou para deixar o Supremo decidir. Ele não quis pôr a mão nesse vespeiro, até porque a posição dele é um pouco diferente do que a Câmara aprovou. Mas qual é a dificuldade? Se o Supremo decidir, e decidir mesmo, como eu imagino e como eu apurei, por esse voto do ministro Alexandre,
o Congresso pode querer votar uma proposta de emenda à Constituição, para aí mudar esse artigo da Constituição que estabelece a questão do direito dos povos indígenas à sua terra. E aí vai se abrir uma outra discussão, que é uma discussão que os advogados indígenas e as comunidades indígenas já estão fazendo. A de se esse direito dos povos originários às suas terras é ou não uma cláusula pétrea da Constituição. E o que significa ser uma cláusula pétrea? Significa que ela não pode ser mudada nem por emenda constitucional. Então, veja que ainda tem uma corda bastante esticada e pode ter uma queda de braço depois que o Supremo decidir, caso a bancada ruralista, que é muito forte, não aceite a derrota do marco temporal. Tudo isso, hoje em dia, é menos um barril de pólvora do que seria se a gente estivesse na vigência do governo Jair Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro dizia que não aceitaria a decisão do Supremo, que isso seria jogar ali acender um fósforo num barril de pólvora. Então, ele estava estressando muito essa questão. Você tendo no Palácio um presidente que já demonstrou apoio à tese dos povos indígenas, ou seja, de que não existe um marco temporal, se dilui um pouco essa pressão da bancada ruralista, ainda mais no momento em que o Centrão está prestes a entrar no governo. Mas é possível que ainda exista essa corda esticada, sim. Nossa, desculpa, eu perdi aqui, achei que era a vez da Carol. Ô Vera, a AGU se colocou contra a indenização proposta pelo ministro Alexandre. Isso pode inviabilizar aí o voto? Eu achei isso bastante surpreendente, Bocardi. Por quê? Porque o AGU, Jorge Messias, é justamente um postulante a uma cadeira no Supremo. E ele, o governo, o Lula falou isso ao longo da campanha, é contrário à ideia do marco temporal. Ou seja, ou ele é um contrário purista, como são ministro Fachin, ministro Barroso, Rosa, Carmen Lúcia, ou ele está dando aí uma demonstração meio estranha para quem está postulando uma vaga no Supremo, ainda mais no momento em que o Cristiano Zanin já está ali sob intensa observação. O que ele diz? Ele diz que isso geraria um gasto incalculável, poderia atrasar a própria demarcação de terras. Eu acho que ainda não tem cálculo desse gasto, porque a gente não sabe quais terras seriam passíveis de receber uma indenização, uma vez que ele prevê ali que isso valha para terras em que a pessoa comprova uma boa-fé. Então, vai ter todo um processo, é um processo subjetivo de análise de quem estaria apto a receber uma indenização ou não. Ele não está dizendo que todo aquele que ocupa uma terra que for destinada à demarcação de uma terra indígena será indenizado. Então, eu achei uma proposição muito estranha, essa da AGU, e o que eu acho é que não vai inviabilizar, porque aí no voto, no acórdão, os ministros vão tratar de definir mais corretamente quem tem direito a essa indenização, dirimindo essa ideia de que vai gerar um gasto exorbitante. Pelo menos é isso que os ministros falam quando eu contraponho essa ideia do ministro Jorge Messias, do ministro da Advocacia Geral da União. Vera, mudando de assunto, o resultado das contas públicas aí em julho mostrou o pior resultado para o mês, né? Muito gasto e pouca receita, ainda na esteira daquela PEC da transição. Carol, que só um déficit altíssimo, que só não foi maior do que o do mesmo mês da pandemia, lá em 20, naquele momento em que o governo estava gastando muito com auxílio emergencial e com outras medidas de tentativa de contenção da pandemia de Covid-19. E mesmo assim foi par e passo ali, quase igual. Isso aí joga uma grande dúvida sobre a possibilidade do governo, primeiro, fazer o resultado fiscal que disse que vai fazer esse ano, que é o quê? O orçamento prevê a possibilidade do governo ter um déficit nesse ano, ou seja, gastar mais do que arrecada de 231 bilhões de reais, que é uma enormidade. Mas o que o Haddad tem dito desde o dia 1 do governo, na verdade desde a transição, que ele iria trabalhar e garantia, no tipo lá, garantia soy yo, que o governo faria um déficit de
até 100 bilhões. Então, em torno de 100 bilhões, até 100 bilhões, varia um pouco essa estimativa de acordo com a entrevista. Para que seja isso, esse volume até aqui, ele causa preocupação. Por quê? Porque até julho se gastou 78 bilhões. O que os secretários que deram a entrevista disseram? Olha, teve muito gasto nesse primeiro semestre que não vai se repetir agora. A gente já pagou tudo que deveria pagar esse ano em precatórios, então esse gasto não vai mais haver até o fim do ano. E a gente vai ter aí uma entrada de receita, fruto da reoneração dos combustíveis e também dos acordos, graças à decisão do Supremo, de que não pode ter desconto de ICMS e que o governo recorreu. Então, eles estão contando que a Receita vai performar melhor e que não vai ter tanto gasto. E aí o secretário falou uma coisa também, olha, costuma ficar, nessa época do fim do ano, recurso empossado nos ministérios. Então, isso significa que o governo está admitindo, de alguma maneira, puxar o freio de mão, segurar os gastos e dar uma contingenciada nos gastos, que é uma coisa que deputado detesta e petista detesta mais ainda, que é segurar gasto e contingenciar gasto. Então, imagino que para conseguir cumprir 100 bi este ano, o governo vai ter de puxar o freio de mão. Para fazer zero no ano que vem, aí tem que pedalar bastante, e não fazer pedalada fiscal, ou seja, contabilidade criativa. Tem que realmente remar para chegar numa arrecadação e conter os gastos. Mas daí não dura um dia, então, o que o Haddad falou ontem do orçamento com déficit zero, já vem esse resultado, aquilo que a gente já falava ontem. Qual é a margem? Ele ainda está sustentando, Bocardi, está dizendo que, porque o déficit zero que ele está prometendo não é para 2023, Sim. O déficit zero para 24. Para 23 ele promete um déficit de 100, ou seja, ele gastou 78 em 7 meses, quase 10 bi, mais de 10 bi por mês, teria que gastar menos de, sobra o quê? 22 para gastar em 5 meses. Então, é uma economia e tanto, tem que puxar o freio ou arrecadar muito mais de agosto até dezembro. A gente não tem aí no horizonte uma grande fonte de receita para esse ano. Para o ano que vem tem a questão do voto de qualidade do CARF e outras medidas que estão sendo discutidas agora que podem dar esse up na receita para o ano que vem. Mas para esse ano não tem grande coisa. O que eles alegam, né? Que o ano passado o governo teve muito aporte da capitalização da Eletrobras, que não teve esse ano. Mas não teve esse ano porque o governo desistiu de vender qualquer empresa. Foi uma política deliberada do governo. Da mesma maneira, a divisão de dividendos, de lucros e de royalties da Petrobras no ano passado foi maior. Também é uma deliberação do governo, de que não pode ter tanto distribuição de lucros, que a Petrobras tem de fazer política pública com os preços. Então, tudo isso são escolhas. São escolhas que o governo está fazendo de gastar muito mais. Então, tem o gasto do salário mínimo, do Bolsa Família, todos esses que a gente conhece. E tentando arrecadar com receitas ainda não garantidas e isso é uma conta difícil de fechar realmente. E você não está nem falando dos investimentos que é necessário para tantos governos, ainda mais com o avançar do tempo do seu mandato. E que deverão crescer agora no segundo semestre, porque o governo lançou o PAC e espera que ele performe já neste ano. Então, também tem esses gastos do PAC aí, mas que são gastos divididos com a iniciativa privada, tem muita obra que já estava contratada, então eles vão tentar fazer ali, a gente pôs as obras para andar, mas sem usar muito dinheiro do Tesouro. Falando em Bolsa Família, Vera, o Lula vai ao Piauí para lançar um programa de combate à fome. O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, ex-governador várias vezes do Piauí, né? Isso praticamente encerra a possibilidade de demissão do ministro? Olha, Carol, eu já vinha dizendo que era muito difícil o Lula conseguir demitir o Wellington Dias, pelo fato de que ele foi 4 vezes governador, foi senador eleito com uma votação muito grande, ele foi um dos coordenadores da campanha do Lula. O Piauí foi o estado em que o Lula foi mais votado, então eram circunstâncias muito complexas para você demitir um ministro para colocar no lugar alguém do partido do Ciro Nogueira que venha a ser o principal inimigo desse ministro. Não casa com a história de proximidade do Lula com Wellington Dias e nem com a narrativa verdadeira
de que o programa Bolsa Família, toda a questão da distribuição de renda, do combate à fome é algo da vida do Lula, histórico do PT, e que realmente ele fez no governo dele, é amplamente reconhecido no exterior, no Brasil, os dados estão aí para quem quiser ver, e o Bolsonaro promoveu uma espécie de desmonte dessa área. E o ministro da Casa Civil do Bolsonaro vinha a ser o Ciro Nogueira, o mesmo Ciro Nogueira que vem trabalhando nos bastidores. Ele diz que não quer que seu partido integre o governo, mas trabalha para derrubar um ministro. Então seria algo muito ruim para o PT, muito ruim até para a história do Lula, e ele parece ter se convencido disso. Eu escrevi lá atrás, quando todo mundo estava apostando que ele iria cair, que eu achava que ele não iria cair. Falei isso aqui inúmeras vezes, etc. E eu acho que eu acertei nisso, que era mais uma análise a partir dos dados históricos, também uma apuração, e que agora com a ida dele ao Piauí, eu acho que fica sacramentado, porque eles vão lá lançar um programa de combate à fome que está dentro do escopo do Ministério, dentro do Bolsa Família, mas que é uma pedrinha a mais ali no muro do ministro. E o Lula vai enaltecer, o Wellington Dias vai enaltecer o trabalho dele como governador, o trabalho dele como ministro, fazer isso. E no dia seguinte falar, olha, Wellington, foi ótimo, a gente esteve lá, adorei a comida, mas tchau, pega aqui o seu boné. Não faz o menor sentido. Então, algo que para mim já não tinha cabimento, deixa de fazer sentido diante dessa decisão dele. Ele poderia lançar o programa em Brasília. E ele decidiu ir lançar lá na terra do ministro, dando mais uma demonstração de apreço a ele. Ele tem falado em público que o ministério não vai ser dividido, ele e o Wellington. Ou seja, ele seria muito ousado de dizer eu não vou cair para cair lá na frente. Então são muitas demonstrações de que ele desistiu de promover a divisão do Ministério do Desenvolvimento Social e de que o Wellington Dias vai continuar sendo ministro. Então a reforma vai ter que se decidir em outras searas, e isso é aquele imbróglio que a gente vem tratando aqui. Hoje já ouvi de um assessor de um ministro, olha, não se espante se ficar para a semana que vem. Então, não se espantem vocês também, porque eu me espantei um pouco e já estou falando para o ouvinte não se espantar se a semana que vem a Vera estiver aqui falando dessa mesma lenga-lenga de reforma ministerial. Nossa, ainda vem feriado aí, semana mais curta, assim não, hein, Vera? Se bobear só depois do feriado. Se bobear só depois que os tanques passarem, todo mundo com a bandeirinha, resgate do verde e amarelo, aí vem a reforma. E as uniões improváveis, quer dizer, improváveis. Na política, tudo provável, né? O PT aprovou resolução que permite alianças municipais com o PL. O que mais teve de deliberação no Diretório Nacional? Pois é, isso foi surpreendente, Bocardi. Não é exatamente que a resolução diga pode aliar com o PL, mas diz o seguinte, não pode aliar só com quem for declarado bolsonarista. E aí, a esquerda, dentro do diretório do PT, tentou aprovar uma emenda mais clara, dizendo que não pode aliar com o partido do Bolsonaro. E isso foi derrubado pelo campo majoritário, pela corrente Construindo o Novo Brasil, que é o campo majoritário, inclusive a corrente do Lula, do Alexandre Padilha, etc. O que isso quer dizer? Que o governo, depois de atrair o PP e os republicanos, não perdeu a esperança de atrair um pedaço do PL e, com isso, desgastar o poder do Bolsonaro. Pode ser inteligente de desgastar o Bolsonaro, de afastar o Valdemar Costa Neto do Bolsonaro? Pode ser, mas também pode ser aquela fábula do sapo que coloca o escorpião em cima das costas, atravessa o rio com ele e leva uma ferroada depois. Porque se você ajuda a eleger prefeitos do PL em 2024, isso fortalece os palanques do mesmo PL para 2026. Isso tanto para a disputa da presidência, quanto para a disputa de governos, quanto principalmente para a manutenção de uma bancada muito grande na Câmara. E isso é um fator de empecilho para um governo do PT. E nessa resolução, eles aprovaram o apoio à reeleição do Lula. O Lula disse que não seria candidato à reeleição. Isso aí já começou a cair por terra no dia 1, depois dele ser eleito. E agora fica evidente que o projeto do PT é sim apostar em Lula 4, apostar na possibilidade de reeleição do Lula em 2026. Então, com um PL fortalecido, não me parece algo
totalmente inteligente ou não passível de dar muito ruim ali na frente, mas não proibiram e aprovaram também uma moção dentro dessa resolução para que haja punição aos militares pelo 8 de janeiro, daqueles que participaram ou se omitiram e que, enfim, eles tenham uma punição. Ô Vera, falar em militares, o governo vai apresentar aquele projeto que impede militares da ativa de concorrer às eleições, mas desistiu de propor proibição de que militares ocupem ministérios, né? Faz parte aí de uma tentativa de conciliação com as Forças Armadas? Faz parte, Carol, mas vai contra o que o PT aprovou nessa resolução, porque eles dizem ali taxativamente que o governo deveria delimitar a participação de militares aquilo que diz a Constituição, ou seja, o partido gostaria que o governo insistisse na vedação para que militares da ativa ocupem postos nos ministérios, postos civis. Acontece que foi um próprio petista que foi o porta-voz da desistência do governo de insistir nisso. Foi o líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, que disse que isso não vai estar no texto de uma PEC que o governo pretende mandar para aclarar realmente qual o papel das Forças Armadas. Então, faz parte daquela tentativa a que vem se dedicando o ministro José Múcio de contornar os problemas com as Forças Armadas, se possível, obter um aumento de salário para os militares e, mesmo com essa coisa de punição pelo 8 de janeiro, ele vem tentando contemporizar o máximo que ele pode. Então, eu acho que isso vai gerar uma certa frustração na esquerda, no petismo, porque o governo não parece tão empenhado a ferro e fogo em obter essa reparação e essa punição dos militares. A música qual que é, então? Vamos de música que fala dos indígenas.